Vocês já foram para as praias do Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, até o Brasil inteiro e algumas no exterior? Você com certeza já notou que elas possuem cores diferentes, desde tons azuis, verdes, aqueles tons meio caldo de cana que não dá nem um pouco de vontade de entrar, e até alguns mais exóticos, inclusive uma que é de cor vermelha. É isso que você ouviu mesmo, vermelha. E por que raios ela muda um tanto de uma praia para outra? Vem comigo que eu vou te explicar essa loucura que não é bem uma loucura, é científico. Fala, seus lindos maravilhosos, Vinicinho aqui, bem-vindos ao Saiba de Tudo comigo. Muito bom poder estar aqui produzindo mais um conteúdo para vocês. Deem aquela moral, você tá aqui, assista ao conteúdo que tá brabo. Por que o sol é um dos grandes fatores na coloração do mar? A resposta é simples, porém nem tão clara. Por ser responsável por uma iluminação natural, além de produzir os raios UV, que nos dá aquele bronze básico, que fica lindão ou você vira um camarão, que adoramos pegar, ele influencia nessa mudança das cores do mar, assim como você vai numa praia num dia, estando nublado, a cor é uma, e outro dia, com o céu aberto, ela é outra. Uma explicação básica para isso são que as superfícies mais claras possuem uma maior reflexão de luz, enquanto uma superfície mais escura tende a reter os raios incididos nela, seja o sol ou de uma fonte natural, ou de uma fonte não natural, e que iremos falar um pouco mais aprofundado adiante. Quando vamos à praia, a melhor coisa para mim, pelo menos, é se relaxar numa cadeira, ficar jogado tomando uma geladinha. Para aqueles que gostam, dar aquele mergulhão no mar, virar um peixe de fato. Pisar naquela areia gostosa, ficar fazendo buraco nela com os pés. Então assim, para mim é terapêutico, espero que para vocês. E aí vem outro X da questão. A areia ela possui grande influência nessa coloração do mar, já que é um conjunto de partículas de rochas degradadas, um material de origem mineral finamente dividido em grânulos ou granito, composto basicamente de dióxido de silício, com 0,06 a 2 milímetros, que é a composição da rocha, da qual originária pode agregar também outros materiais como feldspato, mica, zircão, magnetita, ilmenita, monazita, prima da Mona Lisa, parceirinha, cassiterita e vários outros itas. Só que eu não vou continuar porque senão eu vou ficar falando até amanhã aqui sobre isso, né? E eles possuem grande influência na coloração linda das praias, mas não para por aí, porque elas atuam em diferentes gamas das cores. E não é só a areia e não é só o sol que influencia. Outra influência na coloração diferenciada dos mares são os fitoplânctons, existentes na vida marinha, umas praguinhas microscópicas boas e necessárias ao ecossistema aquático. Esses são a parte vegetal de um plâncton, que não é o do Bob Esponja, pentelho chato pra caramba, sendo formado por algas microscópicas e cianobactérias, que seriam, em tese, algas azuis, que dão e transmitem uma informação de que o local onde tem algas azuis é um local com água potável. A luz que penetra no oceano é fundamental para a realização da fotossíntese por todos os produtores primários marinhos, sendo que os principais responsáveis por este processo nos oceanos são esses organismos. E os principais fatores que influenciam a produtividade primária do fitoplâncton oceânico é a disponibilidade de nutrientes e de luz. A quantidade de células planctônicas, é até bonito falar essa palavra, eu adoro, relacionada por sua vez à disponibilidade de nutrientes utilizados pelas mesmas. Se houver essa grande disponibilidade na água, provavelmente a taxa de produtividade primária será maior, aumentando a quantidade de organismos fitoplânctons e diminuindo a penetração da luz em camadas da água mais profundas. Ao penetrar no oceano, a luz ela apresenta diferentes graus de absorção para cada faixa do espectro eletromagnético. Assim, a faixa do vermelho apresenta baixa absorção com penetração máxima próxima à superfície. O azul, por ser a faixa que apresenta maior penetração, atinge camadas mais profundas e por essa razão a cor predominante dos oceanos é o azul. É simples. Porém, devido a pigmentos amarelados presentes em várias espécies de algas e plantas marinhas, assim como partículas orgânicas em suspensão, a cor do oceano pode tender para o verde. Esse fenômeno ele ocorre em regiões próximas à costa. O principal fator envolvendo fitoplâncton influencia a cor do oceano, é portanto o pigmento presente nas espécies mais abundantes.
E a contribuição para este fenômeno vai depender da espécie mais representativa de determinados parceirinhos e do pigmento presente nesta espécie, como clorofilas, carotenoides e ficobilinas. Este fator ele fica claro em situações de floração, como nos fenômenos denominados de maré vermelha, sendo esse o fenômeno natural que ocorre quando há uma proliferação excessiva de microalgas, que são os fitoplânctons na água do mar. Meus lindos, se vocês puderem, dá essa moral, deem esse like, se inscrevam aqui, comentem sobre o que vocês gostariam que eu trouxesse no canal. Agradeço demais, porque isso é um conteúdo que para mim e para vocês é algo construtivo e eu posso agregar. Ah, e a termos de curiosidade, não é uma boa entrar numa praia que esteja ocorrendo esse fenômeno, pois a água fica tóxica pelo processo metabólico excessivo desses micro-organismos. E você pode ficar mal de 3 a 5 dias, caso você dê um mergulhão gostoso. Pode ter uma dor de cabeça, um enjoo, uma dor no corpo, entendeu? E uma diarreazinha gostosa que você vai ficar abraçadinho com o mar lá, vai virar amigo do mar não, vai ficar, você vai abraçar o vaso com força aí, vai ficar uns dias ali, você sabe daquele naipe, né? E há uma praia na China que tem uma coloração vermelha, a praia de Panjin, mas não é pelo fenômeno da maré vermelha, mas sim pelo crescimento de uma erva no outono, ganhando essa coloração vermelha. Eu me pergunto, sanou a sua dúvida sobre a coloração das praias? Espero que sim, porque era a mesma dúvida que eu tinha. E me intrigava quase todas as vezes que eu ia pra praia, ficava jogado lá, virando um camarão, pegando um bronzezinho, ficando gostosinho. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E se vocês já foram alguma vez, ou se não foram, tá uma indicação aí pra vocês. Vão para a praia lá do Pontal da Atalaia, no Rio de Janeiro. Um local maravilhoso. Vai pra Angra dos Reis. Vai lá pra Porto de Galinhas, entendeu? Lugares maravilhosos, praias lindas, coloração linda do mar. Tá bom? E peguem um bronze, só não fique igual o Bob Esponja alvejado. Se alguém viu esse episódio e não viu, tá aí. Como é que o Bob Esponja ficou bonitinho, tá bom? Tamo junto, obrigado mais uma vez, é nóis. Fiquem com Deus, tamo junto.